Hoje começaremos uma possível nova série aqui no canal. Não sei, vai depender de vocês, porque assim, eu vou fazer o vídeo aqui, pá, bonitinho, papum pro pão doce, mas se tiver muito comentário de ó, continua, e também muito like, a gente continua, fechou? Por quê? Porque eu quero falar sobre os Inquisidores. Os Inquisidores são um dos meus grupos favoritos dentro de Star Wars, apesar de a gente não ter muita coisa, tipo, tem histórias mais fechadas e coisa que a gente vai pincelando ali no universo expandido, mas o conceito deles e as histórias que eles participam sempre me fascinam. E a gente não sabe também quantos são ao todo, porque sempre surge mais um pipocando por aí, mas eu acho justo nós falarmos sobre a história dos personagens dos Inquisidores que nós temos no cânone. A gente vai pescando informações do universo expandido e botando em vídeos únicos para cada personagem, e eu quero começar falando sobre a Nona Irmã. Por que especificamente sobre a Nona Irmã? Porque, primeiro, é uma das minhas inquisidoras favoritas. Eu gosto muito dessa personagem, ela aparece bem pouco, mas toda vez que ela aparece, ela tem a minha total atenção. E também porque esse canalzinho aqui que você está agora, inclusive, mano, deixa o like, tá? Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal caso você tenha, sei lá, caído aqui de paraquedas, pulou aí de uma nave no hiperespaço, chegou aqui sem querer, mas não era isso que eu ia falar. Estamos no hype total de Star Wars Jedi Survivor aqui, porque a gente jogou o jogo inteiro aqui no canal, tem uma playlist bonitinha que eu vou deixar aqui no card. Nós jogamos literalmente o jogo inteiro e eu tô em cima ali comentando, tal. Além de jogando, eu tô comentando as ligações do jogo com o universo expandido. Tem outros vídeos sobre o jogo, não só ele, também como o antecessor, né, o Fallen Order, que a gente foi conversando aqui com o passar das semanas, que eu vou deixar tudo no card e também na descrição. E, cara, a Nona Irmã é uma das personagens, uma das vilãs mais importantes do Fallen Order e também do Survivor. Lembrando que esse vídeo aqui vai ter spoiler, tá bom? Do Survivor, vai ter spoiler também do Fallen Order. Eu sou o Norton, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues. E, mano, vamos conversar sobre a história da Nona Irmã. O que sabemos sobre ela dentro do cânone. A Nona Irmã já foi conhecida como Mazana Tide, uma cavaleira Jedi. Mazana é da espécie do Otin, e eles são bem conhecidos mesmo por serem corpulentos e bons de briga. Eu lembro que lá em Despertar da Força tem um do Otin lá na cantina da Maskanata. Eles são enormes biologicamente falando. A Nona Irmã apareceu pela primeira vez nos quadrinhos do Vader, mais precisamente na segunda fase de quadrinhos. A Panini trouxe nesse ônibus enorme aqui. Inclusive, tudo que eu for indicando aqui de livros e quadrinhos, se quiser comprar e se tiver disponível na Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Isso aqui é bem caro, mas é a segunda fase inteira do Vader. Tem quantas? 624 páginas. O que você precisa saber para ler isso aqui? Só saber que essa fase aqui se passa no começo do período imperial. Então, terminou a Vingança do Sith, entra aqui direto. Literalmente direto, assim, tipo... A primeira página é basicamente o final do filme. E por aí vai. Se você tem esse mega ônibus aqui, você pode ler essa fase tranquilamente, e foi justamente nessa fase que a Mazana Tide, que é a Nona Irmã, apareceu pela primeira vez no cânone. Ela apareceu na edição 6 e teve o seu nome revelado na edição 16. Depois, como a gente comentou aqui, ela se torna uma das principais vilãs do jogo Fallen Order. Vale lembrar que essa fase aqui nos Estados Unidos saiu em 2017. Fallen Order só sai em 2019. Mas a produção do jogo ocorreu junto com isso aqui. Então já é ali uma união de roteiristas da Lucasfilm, estabelecendo o que eles vão trabalhar nesse momento. Além de ser uma cavaleira Jedi, a Mazana tinha uma habilidade bem interessante e também um tanto rara. Ela tinha uma espécie de poder mental que era meio que empático. Entende? Ela conseguia ler a sensação, os sentimentos das pessoas. Ela conseguia sentir a intenção da pessoa, não numa parada de leitura de mente, mas ela conseguia sentir o que a pessoa estava sentindo. Então, por exemplo, funcionava muito para interrogatórios, porque ela conseguia ver se a pessoa estava mentindo ou não pela intenção do que ela estava te contando. Ela estava torturando a pessoa fala, ó... Eles estão ali virando à direita. Ela fala, bom, parece que isso tá certo. Entende a linha de raciocínio? Não é bem uma leitura de mente. E esse tipo de poder é bem raro entre os Jedi. É uma coisa que a gente fala sempre aqui, né? Os Jedi têm acesso à força, têm os poderes padrões, mas alguns Jedi tinham poderes bem específicos que eram raros. Como, por exemplo, o Cal Kestis tinha psicometria, que ele conseguia ver a memória dos objetos, né? Tocando nele, e aí ele consegue ver toda uma questão do que rolou com aquele objeto. E também a Mazana tinha essa questão empática. A Mazana foi uma das sobreviventes
sobreviventes da Ordem 66, porém a sorte dela não durou muito, porque ela foi capturada pelos Imperiais e foi torturada. Isso é uma coisa que ela fala lá em Fallen Order. Ela fala no Fallen Order pro Cal Kestis, né, que ele vai ser preso e torturado assim como ela foi. E justamente por ter sobrevivido à Ordem 66, por ter sido capturada e por ter sido torturada, ela cedeu ao lado sombrio. Ela se tornou um ser do lado sombrio e por fim se tornou uma inquisidora. Então assim nasce a Nona Irmã. Dentre os inquisidores que nós conhecemos no cânone, eu acho que a Nona Irmã é a que mais sofreu fisicamente falando. Aqui nos quadrinhos do Vader, principalmente ali na edição 6 e na 7 também, a gente já vê ela sofrendo um pouco. Na verdade, o que acontece? Palpatine chega no Vader e fala, viu? Eu tenho aqui um grupo de inquisidores que eu já tava planejando esses caras faz um tempo e não te contei, e você vai treiná-los, isso lá em Coruscant. Eles não foram pra Lua Nura ainda, a base dos inquisidores ainda era em Coruscant. E o Vader faz diversas sessões de treinos com os inquisidores, e toda vez ele corta o braço ou a perna de alguém, ele corta parte de algum inquisidor. Eu vou repetir mais uma vez, o treino do Vader sempre terminava com algum inquisidor com o braço ou a perna decepada, ou no caso da Nona Irmã, ela perdeu um de seus olhos. Durante todo esse arco do Vader, a Nona Irmã sai em missões com ele, seja para matar caçadores de recompensa que tentaram criar uma armadilha para o Vader, ou até mesmo fazendo parte ali do seu grupo pessoal de inquisidores que foram enviados para Mon Cala. Esse é um arco bem interessante aqui dos quadrinhos, porque Mon Cala tá meio que resistindo ao Império, então o Tarkin vai lá com um monte de naves imperiais e ataca o planeta, só que também tem um Jedi sobrevivente lá, um Padawan na verdade, chamado Ferren Barr. Então vai o Vader e os inquisidores por terra entre aspas, né, porque Mon Cala é quase toda submersa, enquanto o Tarkin tá atacando o planeta pela órbita, e a Nona Irmã está nessa missão, porque justamente o papel dos inquisidores era caçar seres com acesso à força, principalmente Jedi. Vale lembrar que nesse momento a gente tá ali no primeiro ano do Império, bem na viradinha ali mesmo, né, nessa meiucona aí. Em um determinado momento desse confronto, os inquisidores e os Purge Troopers conseguiram encurralar o Ferren Barr, só que ele se aproveita de que nesse momento da linha do tempo, por isso que eu frisei o momento onde nós estamos, os Purge Troopers ainda eram clones. E os clones têm o quê? Os chips na cabeça da Ordem 66. E aí o Ferren Barr faz tipo, pim, ativem a Ordem 66, e os Purge Troopers se viram pra pegar os inquisidores. Não só, tipo, os inquisidores, eles também viram pra pegar o Ferren Barr, só que, bom, eles começam a atirar em todo mundo ali que tem acesso à força. E os inquisidores têm que fugir, porque são muitos Purge Troopers. Mas o sexto irmão vai lá e corta a perna da Nona Irmã pra ela ficar pra trás, pra ela ter que lidar com os Purge Troopers sozinha, enquanto ele vaza. Ela não morre nesse confronto, ele também não, ele consegue vazar, mas ele literalmente deixou ela pra trás mesmo. Mano, isso é uma coisa que eu acho muito da hora dos inquisidores, assim. Como eles são um grupo do lado sombrio, um grupo de ex-Jedi, caçadores Jedi, eles trabalham juntos porque eles são meio que forçados a isso. Mas eles se matariam tranquilamente, como a gente viu na série do Obi-Wan também. Eles ficam se ameaçando constantemente. O cara foi lá e cortou a perna dela, fica aí pra trás. Só pra atualizar a nossa contagem, ela perdeu um olho e uma de suas pernas. Anos depois, mais precisamente uns 4 anos depois, no 5º ano do Império, a Nona Irmã foi enviada para o planeta Braca junto com a segunda irmã, porque surgiram relatos de que um Jedi sobrevivente foi visto em Braca. E claro, agora entramos no jogo Star Wars Jedi Fallen Order. Esse Jedi então era o Padawan sobrevivente Cal Kestis. Kestis consegue escapar, mas as duas inquisidoras ficam atrás dele o caminho inteiro. Até o momento onde principalmente a Nona Irmã consegue encurralar o Cal Kestis em Kashyyyk, planeta dos Wookiees. Ele tá subindo a grande árvore da origem no caso, que é uma árvore gigantesca. Ela encontra ele lá em cima e eles se enfrentam. É muito interessante jogar essa parte. Tretar contra a Nona Irmã é muito da hora, porque ela é muito forte, então você tem que usar muito da sua agilidade, como o Cal Kestis ser menor que ela ali, mais skinny também, mais magro, conseguir desviar dos ataques dela, mas canonicamente a batalha foi intensa, porém ela perdeu. Não só perdeu, como o Cal Kestis arrancou o braço dela, tipo, cortou o braço dela, e também a empurrou de lá de cima, usando a força mesmo, tipo, bum, e ela caiu de lá de cima, tanto que o Cal Kestis, durante algum tempo, acreditou que ela estava morta, porque ela estava sem um braço e caiu de uma árvore gigantesca.
As árvores de Kashyyyk têm, sei lá, o tamanho de 20 prédios. Elas são enormes. Antes, peraí, da gente ir pro final, eu quero destacar uma coisa. Uma das características principais da personagem, toda vez que a gente encontra ela, nos quadrinhos nem tanto, mas mais no jogo, são o seu orgulho e o seu desdém. Ela é um ser muito orgulhoso de si mesma, ela fala, mano, eu sou forte, eu sou poderosa, e ela meio que desdenha do Cal Kestis toda vez. Mas o desdém não é só para com seus inimigos. Eu sinto, agora é totalmente, sei lá, Norton, psicólogo aqui agora, psicologia by Norton, fonte e voz na minha cabeça. Mas como ela é uma personagem que ela sofreu muito, ela foi torturada, ela teve o olho arrancado, a perna arrancada, o braço arrancado, ela meio que demonstra que ela já desistiu, sabe? Ela não sente mais dor, assim, tipo, beleza, ela sente dor, mas, perdi um braço, perdi uma perna, perdi um olho, eu já sou uma inquisidora mesmo, já fui torturada, sabe? Tem essa vibe, assim, pra mim. Meio que eu já desisti e, bom, vou cumprir minha vida como inquisidora até o momento onde eu morrer. É diferente dos outros inquisidores, pelo menos a grande maioria deles, tem essa questão de se desiludir com a Ordem Jedi. Mas até agora, dentro do cânone, o que eles estão pontuando é que a Nona Irmã não tem essa questão de se desiludir. Ela foi capturada, torturada e aí ela se tornou um ser do lado sombrio. Porque, por exemplo, muitos inquisidores são aquele negócio, tipo, ele já tinha sido preso pela Ordem Jedi, ele já tava pistola com a Ordem Jedi nas Guerras Clônicas. Até agora a gente não tem nada sobre isso com essa personagem, dando a entender que ela realmente quebrou porque forçaram ela a isso. Enfim, entramos no jogo Star Wars Jedi Survivor, estamos 5 anos no futuro, o Fallen Order se passa no ano 5 do Império e o Survivor no ano 10. Vale a pena ressaltar também que são os materiais onde ela aparece, tá? Talvez aí no futuro surja mais coisa e tal, mas no dia que eu tô gravando esse vídeo é isso que nós temos e já dá pra criar uma boa linha do tempo, inclusive. Mas se rolar mais, melhor ainda. Aqui temos a revanche. Cal Kestis, agora um Cavaleiro Jedi e também um dos partidários do Sol também, por que não? Ele trabalha com o Sol Guerreiro nesse momento, está atacando Coruscant. Mais precisamente, ele está atrás de um senador, o senador Sejan. E a Nona Irmã chega com uma mini tropa imperial e a pancadaria começa. Agora você pensa, se a Nona Irmã não conseguiu derrotar o Cal Kestis no passado, fugindo ali um padawanzinho em treinamento, padawanzinho não, mas em treinamento, agora que ele é um Cavaleiro Jedi formado e luta contra o Império agora de frente, não tinha muita chance para ela, apesar dela ter se esforçado bastante. Sim, é nesse momento que a Nona Irmã morre. Lembra que ela perdeu a mão? Agora tem uma mão metálica ali, mas bom, isso não dura muito tempo. A batalha entre os dois em Coruscant acaba com a derrota dela, onde o Cal Kestis corta a cabeça dela. Ele fala que ele vai libertá-la e corta a cabeça dela e pum, cai tudo no chão, ela cai aquele corpo gigante dela no chão e assim a Nona Irmã foi derrotada. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembra que eu falei no começo do vídeo. Se você achou interessante, quer que isso aqui vire uma série, onde a gente vai tentando linkar a história dos Inquisidores, tal, todos que são possíveis no caso, comenta aí embaixo. Ou pode ser só esse vídeo mesmo como um vídeo único, vai depender do comentário e da curtida de vocês, tá bom? Se rolar a série, a gente pode falar sobre a segunda irmã, sobre o Grande Inquisidor, sobre o quinto irmão. Tem bastante coisa aí sobre os Inquisidores pra gente ir conversando com o passar das semanas. E aí vocês comentam aí embaixo se vocês estão afim ou não. Fechou? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o meu link na Amazon, tá? Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, entra pelo meu link e aí você compra lá, vê uma porcentagemzinha pra mim, que me ajuda a manter o canal e não altera em nada o preço das coisas que você compra. Tipo, sossegado mesmo, fechou? Vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais, me segue no Twitter, no Instagram, na Twitch e no TikTok. Gente, é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, eu agradeço muito a sua presença, valeu e tchau!